Então, vamos dar continuidade bem rapidinho para essa correção e a gente já vai fazer a aula de produção textual, tá? Deixa eu ver como que tá aqui, se a maioria já entrou. Acho que já tá todo mundo aqui, né? Então, a inclinação está dentro do indicado pelos especialistas. Os especialistas dizem que entre 105 e 108 é a inclinação ideal. 107 está entre essa inclinação, né? E, então, por isso que é a posição então, correta é a de 107. 89, você vai ficar com as costas meio curvadas até, né? Não sei se vocês já sentaram, ó. Aqui, você vai ficar com as costas meio assim para frente. No banco do carro, tem gente que empurra o banco para frente, fica horrível, né? Fica super desconfortável. Então, vamos continuar aqui só para finalizar essa correção. Página 183, nós vamos fazer a 183 e a 185 bem rapidinho, tá, gente? E as outras páginas nós vamos fazer a correção depois, por causa do conteúdo que eu ainda não expliquei, que eu vou estar explicando essa semana. Para a gente conseguir finalizar um pouco parte do conteúdo de fração. Então, aqui está dizendo que era para nomear as retas, né? Os segmentos de retas aqui, as retas, que não tem início nem fim. Então, está dizendo que as retas R e S são paralelas. As retas que são paralelas é essa vermelha com essa azul. Então, significa que uma delas é a reta R, lembrando que reta sempre vai ser nomeada com letra minúscula, e a outra é a reta Você pode mostrar para outra folha? Eu acabei de entrar. Não entendi. Você pode voltar para 182, que eu pedi a correção. Então, mas eu avisei que eu ia dar aula seguida. Se eu ficar voltando, não dá tempo da gente terminar de corrigir, tá? Depois você entra na aula online, na aula gravada, aí você acha lá e copia, tá bom? Se for ficar voltando, não dá tempo. Eu fiquei, acho que um tempão com a tela esperando vocês entrarem. E aí... Então, vamos continuar aqui. A reta U é perpendicular. O que é uma reta perpendicular? Quem que lembra? Fala, Ellen. Pode falar. Pode abrir seu áudio. Eu lembro que uma reta perpendicular é uma reta que ela fica junto com a outra, só que reta, assim. Não é assim? Ângulo de 90 graus, né? 90 graus. É uma reta que forma um ângulo de 90 graus. Se a gente observar essa reta aqui, ó, ela forma aqui com essa outra reta um ângulo de 90 graus. É ou não é? Sim. Então, a reta U é perpendicular à reta T. Então, eu vou colocar o U aqui e o T aqui. E aí, só para confirmar o nome das retas, a reta T intersecta a reta R no ponto A. Então, a reta T, ela passa pela reta R, ó, a reta R aqui e a reta T aqui, e elas se encontram, então, no ponto A. Então, realmente, essa é a reta T e essa é a reta U, porque poderia ser o contrário, né? Poderia ser o T aqui ou o U aqui, mas aqui só veio mesmo para confirmar. Nós temos aqui alguns carrinhos. Um grupo com 30 carrinhos. Isso aqui eu fiz com vocês, né? Lembram? Então, aqui eu tenho 30 carrinhos. Quando eu vou fazer uma fração, eu vou escrever o meu denominador com o total. Só que ele está perguntando quantos foram contornados. O meu numerador é a parte que está sendo tomada. No caso aqui, é as que foram contornadas. Desses carrinhos contornados, 11 deles estão no contorno. Os carrinhos brancos, se eu contar aqui, eu tenho 4 carrinhos brancos do total, que é igual a 30. Estão acertando aí? E do total do carrinho, essa questão aqui, vamos pular, por quê? Porque eu não expliquei ainda a fração correspondente. Então, essa número 3, número 8, a questão C da 8, da 183, a 184, nós vamos pular e nós vamos voltar depois para explicar, tá, pessoal? Para vocês saberem como fazer. Na questão, então, está dizendo que a Aline ganha R$3.800 e tem algumas despesas mensais, como aluguel. Eu não tinha conseguido fazer a C da 183.
É porque depois que eu observei, eu achei que eu ia conseguir dar esse conteúdo antes, mas não deu certo. Então, pula essa letra C, a página 184 e vamos para 185. E a 186 também nós vamos fazer depois, para explicar todo o conteúdo, ok? Então, a Aline ganha 3.800 e ela gasta 1/8 com aluguel, 3/10 com alimentação, 1/5 com combustível e 1/4 com água, luz e telefone. O resto ela coloca na poupança e gasta com outras despesas. E aí, nós vamos ver então quantos reais a Aline gasta com aluguel. Que cálculo tem que fazer para descobrir uma fração de um valor? O meu valor é 3.800, não é? Que é o salário da Aline? Sim. Um 8 com olho de gatinho, tá? Então, 3.800. O que eu tenho que fazer com esses 3.800? Para eu saber o valor, uma fração de uma quantidade, eu tenho que pegar o total e tenho que dividir e depois multiplicar. Eu divido, eu multiplico pelo quê? Pelo seu denominador. Qual é o denominador? 8. Exatamente. E quanto que dá 3.800 dividido por 8? Calma aí. Quem souber pode falar. É só abrir o áudio e falar, tá, gente? Eu não estou conseguindo visualizar vocês. 475. 475. E aí eu faço o que aqui agora? Agora a gente 475 vezes 1. E multiplico pelo meu numerador, que é 1. Lembra que eu E falei? vai dar 475. Exatamente. Lembra que eu falei que quando eu tenho o numerador 1, eu nem preciso fazer esse cálculo, mas eu coloco aqui para vocês lembrarem que é divisão e depois multiplicação. Divisão, multiplicação. Alimentação. Quanto que a Aline gasta, que fração que a Aline gasta do salário dela com alimentação? 3/10. 3/10. Ela ganha 3.800. Quanto que vai ficar? Vai dividir por? 10 dividido por 3.800. 3.800 dividido por 10. É. Dá uma diferença enorme se eu pegar 10 e dividir por 3.800. Pensa ter que dividir 10 bolos para 3.800 pessoas. Agora, se eu tiver 3.800 bolos ou pães e tiver que dar só para 10 pessoas. Divisão não pode inverter. A inversão da ordem, ela vai alterar no resultado, tá? Quanto que dá, então, 3.800 dividido por 10? E aí, quinto ano, tem alguém online? tem. Vai dar 380. Depois a gente precisa multiplicar pelo 3. 380, exatamente. Quando dá uma travada, meu mousezinho aqui fica ruim. Vou pegar esse 380 e vou multiplicar pelo meu numerador, que é 3. 380 vezes 3 é igual a? 1.140. Professor, eu posso sair da aula e assistir a aula no YouTube? Porque eu ainda não sei. Pode sim. Aí você pega só esse segundo tempo, tá? Tá. Tá, ok. Vai lá. Eu vou conseguir fazer isso com a ajuda da minha mãe, porque eu não ia entender nada. Essa daqui? Essa e as outras páginas, a página 184 e a C, eu fiz junto com a minha mãe, porque senão eu não ia saber. É porque depois que eu vi aqui que tinha... Então, vamos lá. Com combustível, quanto que ela gastou? Vai pegar o valor que ela tem, que ela recebe por mês, que é 3.800, e vai dividir por quanto, Ana Beatriz? Dividir por 5? Por 5, exatamente.
Dividiu por 5, qual que vai ser o resultado de 3.800 dividido por 5? 760. Muito bem, R$760. Ô, Seizinho. Nossa, ficou horrível, mas é 760 isso, tá, gente? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esse 760 e vou multiplicar por quanto, Ana Beatriz? Por 1. Por 1, que é o meu denominador, né? E vai dar, então, 760. Agora, quanto que a Aline gasta? 1/4. 1/4. Então, por quanto que eu tenho que dividir o salário dela? R$3.800 dividido por 4. Exatamente. Dividido por 4, que é igual a quanto? Tem alguém na sala? Tá bugada pra mim, tá bugando o áudio. Ah, então tá. Tem gente Sara, na sala. traz o celular aqui pra mamãe. 950? 950, exatamente. Vezes 1 dá 950. Que vai ser 950, porque todo número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. 1 é elemento neutro, né? Da multiplicação. Ô, prof, eu não sei porque se fui eu que falei, depois melhorou, mas melhorou agora a sua voz. É. Tem gente que fala que quando alguém fala, melhora. Eu vou pôr aqui no... Acontece. Aconteceu de eu falar pra você que o seu som tava ruim, do nada voltou. Peraí. Deixa eu só fechar aqui os áudios, senão fica aquele da microfonia. Aí ninguém aguenta, né? Professora, eu tenho uma dúvida sobre a conta de frações. Quando você termina, o que vale é o que fica embaixo, que é, por exemplo, aqui na última, né? Deu 950. É o que vale, né? Não o que fica em cima. Você tá no mudo ainda, prof? Prof, você tá no mudo ainda? Conecta seu celular no áudio. Você ainda Prof, tá ainda não dá mudo. pra te escutar. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Agora sim. Ok, então. Então, quando eu tenho o meu total, a minha quantidade, e eu divido pelo denominador, eu vou descobrir quanto é cada parte, quanto é uma parte do inteiro. A questão, né, no caso de 3/5, 3/4, o resultado do problema vai ser depois que eu multiplicar pelo numerador. Então, eu descubro quanto é cada uma das partes dividindo e aquela fração da quantidade multiplicando pelo numerador. Quando eu tenho uma parte só, que é o caso de 1/4,
aí continua sendo 950. Mas lá no caso da alimentação, tá vendo lá? Ó, deu 3.800 dividido por 10, que é igual a 380. Aí eu multiplico esse 380 por 3, porque eu quero saber quanto que é 3 partes de 4. Né? 3... Compartilha a tela. Oi? Compartilha a tela. Porque eu estou explicando outra coisa que não é da tela. Vocês têm a apostila aí, é só acompanhar. Então, lá na questão da alimentação, nessa mesma questão, está pedindo 3 quartos. Não, 3 décimos, né? Perdão, são 3 décimos. Então, eu vou dividir por 10 para saber quanto vale cada uma dessas partes de 10. E aí, 3 partes, cada uma dessas partes vale 383 delas, então vale 1.140. Conseguiu entender, Esther? Espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui. Sumir minha tela. Sim? Ok. Então, vamos voltar agora. É a B? Oi? É a B da 185? Não, eu só tirei uma dúvida que a Esther tinha. Eu só estou explicando, só usei um exemplo, entendeu? Nós estamos na página, na água, luz e telefone ainda. Então, aqui é 1/4. A gente descobriu quanto é cada uma dessas partes. E aí, 950 vezes 1, né? Vai continuar. É igual a 950. 50. Vai continuar a mesma coisa. Que é o que ela gasta, então, com água, luz e telefone. E a gente descobriu, então, quanto que ela gasta com aluguel, com alimentação, com combustível e água, luz e telefone. E aí ele quer saber quanto que sobra. Mas para poder saber quanto que sobra, a gente precisa saber ao todo quanto que ela gasta. Então, nós vamos colocar aqui todos os gastos que ela tem, começando pelo 475. Eu vou somar os 475 do aluguel com os 1.140 da alimentação. Com os 760 de combustível e os 950 de água, luz e telefone. Aí gasta uma água e luz, hein? E telefone. Então, vamos lá. Somando esses valores, eu vou pegar todas as unidades. 0 mais 0, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5. Então, a minha unidade aqui vai ser 5. Vou somar as dezenas. 5 mais 6, 11. 11 mais 4, 15. 15 mais 7, 15, 22. Vou pôr o 2 aqui. E vai subir 2 aqui, ó, na minha centena. 9 mais 2, 11. 11 mais 7, 18. 18 mais 1, 19. 19 mais 4, 19. 20, 21, 22, 23. Vou colocar o 3 aqui. E subir o 2 para a casa da unidade de milhar, que é onde tem uma casa aqui, ó. 2 mais 1 é igual a 3. Então, ao todo, ela gastou 3.325. Isso foi o que ela gastou, mas não é isso que o problema está perguntando. Está perguntando quantos reais sobram. Se ela ganha 3.800 e gasta 3.325, Vamos subtrair? eu vou subtrair para saber quanto que sobra. Eu tenho 0, tiro 5, não dá. Vou pegar emprestado. Meu vizinho também está zerado. Vou pegar aqui do 8. O 8 vai ficar valendo 7. O vizinho aqui vai ficar valendo 10. E agora ele já tem para emprestar. Então, ele vai tirar 1 daqui. Vai ficar valendo 9. E a casa das unidades vai valer 10. Tenho 10, tiro 5. Fico com 5. Tenho 9, tiro 2. Fico com 7. Tenho 7, tiro 3. Fico com 4. Tenho 3, tiro 3, fico com 0. Então, vai sobrar para a Aline
R$ 475. Isso é o que vai sobrar para as despesas mensais e para outras despesas mensais e para a poupança. Nós vamos agora... Prof, uma resposta que era do aluguel deu 475 também. Sobrou a mesma quantidade, já dá para pagar o aluguel do próximo mês. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar, então, agora com vocês a aula de produção textual. Alguém me perguntou, essa folha não fiz. É 950 ou 450? Qual questão? É 950, se for água, luz e telefone. Por quê? Porque não tem 450 aqui. Então, é 950, tá? É que, às vezes, na hora de colocar como mouse, assim, não fica tão legal. Então, vou compartilhar com vocês o slide que a gente começou na semana passada e vamos terminar hoje. Acho que eu não pus para compartilhar. Então, aqui está mandando mexer. Então, aqui nós temos o slide da aula de produção textual, que nós tínhamos a reportagem das crianças que ficam só em casa. Lembram? Então, eu vou ler novamente bem rapidinho para vocês relembrarem o texto. Ao entrar na cozinha de sua casa, certa manhã, Andréia Pessi, de 9 anos, percebeu que o lixo estava pegando fogo. A empregada havia jogado um fósforo aceso dentro dele e, sem perceber, saiu para ir ao sapateiro. Andréia estava sozinha e se sentiu no maior dos apuros. Estar sozinha em casa pode ser um sinônimo de independência, mas enfrentar algum imprevisto ou acidente sem a ajuda dos pais ou de qualquer adulto é uma tarefa complicada e requer muita calma. Com Andréia, tudo acabou bem. Ela conseguiu jogar o lixo embaixo da água do tanque e cessar o fogo. Foi lixo para todo lado. Lembra? Sempre gostei de ficar sozinha, mas na hora do aperto prefiro estar com meus pais. Quem fica sozinho tem que se virar e resolver os problemas que surgem de forma criativa. Caroline Guedes Pereira, de 8 anos, não esquece de uma manhã em que estava dando biscoitos para Cindy, sua cachorra e única companheira naquela manhã. Cindy engasgou e começou a ficar sufocada. Fiquei desesperada, chorei e não sabia o que fazer. Quando se acalmou, deu um tapa na nuca da cadela que voltou a respirar. Eu ia dar uma martelada na Cindy, mas por sorte consegui resolver o caso sem precisar desse recurso. Um telefone por perto pode ser fundamental. Foi o caso de Marcelo Quaresma, de 9 anos. Seu nariz começou a sangrar e ele só conseguiu estancar o sangue graças às orientações dadas pela sua mãe do outro lado da linha. Fiquei assustado porque estava sozinho, mas é importante que a gente aprenda a se virar. Escutar barulhos estranhos e ruídos assustadores quando se está sozinho também é muito comum. Às vezes, esses barulhos não passam de fruto da imaginação. Em geral, quando a casa está silenciosa, a pessoa tende a prestar mais atenção nos barulhos. Sempre que estou sozinha, escuto rangidos estranhos, falou Paula Brito, de 8 anos. Pensei até que minha casa fosse mal assombrada. Para afastar o medo, ela sempre telefona para os amigos e fica conversando até que alguém chegue em casa. Meu pai não gostou muito da solução que dei para o assunto, porque a conta de telefone sumiu muito, comenta. Então, esse suplemento, né, chama O Estadinho, e ele vem no jornal O Estado de São Paulo. Foi publicado no dia 11/6/1994. Muitos não tinham nem nascido ainda, né? Deixa eu interromper. E aí, nós fizemos aqui algumas questões, nós falamos sobre isso. Pode falar. Nada, não? Tá. E aí, a reportagem é um texto, então, que tem o objetivo de informar o leitor sobre um assunto importante. Nós já fizemos essas questões oralmente, conversamos sobre isso na aula passada, de produção textual. E nós finalizamos aqui, né, com essa manchete, que está lá escrito histórias de quem fica só em casa. A gente viu que esse fica só em casa, ele dá a impressão, então, que a pessoa não sai de casa por nada, né? Mas não é essa
a matéria, não é sobre isso que a matéria está falando, que a reportagem está falando. Ele está falando de pessoas que ficam, história de quem fica sozinho em casa, sem a presença de um adulto. E aí, nós fizemos oralmente também essa manchete transmitindo de forma clara. Então, precisa trocar essa palavra só pelo sozinho. Nós também falamos sobre a frase que estava escrita errada, né? Tinha lá, fiquei assustado porque estava sozinho, mas é importante que a gente aprenda a se virar. Essa palavra agente aqui, ela está escrita errada, né? De forma errada. Pode sim, pode pegar o carregador. E eu coloquei, então, 3 formas de usar a palavra que é agente, no sentido dessa frase aqui. Quando eu falo a gente estava conversando, a gente está falando de as pessoas, nós, né? A mesma coisa nessa segunda frase, quando fala que os governantes precisam respeitar a gente, a população, o povo do Brasil. Então, esse agente separado, ele representa um grupo de pessoas, né? E aí, quando eu falo agente junto, significa que eu estou falando de uma pessoa específica. No caso, o agente secreto, o agente de saúde. Então, agente, quando se refere a nós, a um grupo de pessoas, né? E você está incluso nele, é separado, hein, gente? Pelo amor de Deus. O que eu mais recebo é a gente junto no WhatsApp, em mensagem do WhatsApp. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, então, o caderno de produção textual ou de português. Quem está com o caderno de português faz um de português, quem está de produção textual faz um de produção textual. Vão pegar o caderno, vão colocar o cabeçalho, Colégio Evangélico, data, dia 10 do 8, e vão escrever aqui, ó, produzindo o texto. E eu vou mandar esse slide no grupo, vocês vão copiar essa parte do slide, vão imaginar que vocês são jornalistas, vão escolher um desses temas, né? Ou o assunto, o medo que as crianças têm, ou um grande sonho, ou o programa de TV favorito, ou o que as crianças acham da escola. Escolhe um desses temas. Prof, Junto da sua reportagem, pode falar. então a gente tinha que, tipo, pegar uma história e colocar na nossa reportagem. A gente tinha que criar um título. Não, primeiro vocês vão escolher um tema. Não. Esses são os temas. Escolhe um tema. Nós vamos fazer a primeira parte. Produzindo texto? Gente, deixa eu terminar de explicar. Que aí vocês vão entender. Deixa eu terminar de explicar primeiro. Vocês vão escolher um tema desses 4 que eu coloquei aqui, para falar sobre isso. Mas vocês não vão escrever nada ainda. O que vocês vão fazer? Vocês vão escrever perguntas que você pode fazer para o seu entrevistado a respeito do assunto escolhido. Essa aula de produção textual, vocês só vão escrever essas perguntas. Então, eu escolhi lá o medo que a criança tem. Então, que tipo de pergunta que eu vou fazer para uma reportagem sobre o medo das crianças? Né? Por exemplo, vou colocar um aqui. Do que as crianças têm medo? Do que você tem medo? Como você... Que atitude você tem? Que comportamento? Né? De que forma você lida com isso? Quando você está numa situação você enfrenta essa situação de medo, como que você faz para poder passar o medo? Vocês vão pensar, então, em perguntas que vocês vão fazer para o entrevistado de vocês. Eu vou mandar isso, vou interromper aqui. Esse slide eu vou mandar no grupo, tá? Eu vou mandar no grupo, vocês copiem e vão pensando nas perguntas. Na segunda-feira que vem, a gente vai ver as perguntas, vocês vão colocar as perguntas. E aí, na segunda-feira que vem, que eu vou dar a orientação para poder escrever o texto. Agora, vocês só vão pensar no tema que vocês vão escolher e as perguntas que vocês vão fazer. Às vezes, é preciso ler sobre o assunto para ter ideias de que perguntas vocês podem fazer. Então, vocês podem pesquisar sobre os medos que as crianças têm.
Número Fazer máximo. pesquisa? Pode falar, Gi. Tem algum número máximo de perguntas? Não precisa ser muita. Geralmente, nas entrevistas que nós já fizemos pela apostila, é uma média de 4 a 5 perguntas, de 5 a 6 perguntas, não é? Sim. Pro, quais são os temas mesmo? Respondendo? Oi, Giovana? Os temas eu vou estar mandando no slide do grupo, tá, Ana? Ô, Eu vou mandar o prof, grupo, pode falar. a gente imprime o slide que você vai mandar ou copia? Não, vocês só vão copiar aquela parte, a último slide no caderno. Só o último slide. Ok. Pessoal, a gente tem 5 minutinhos, eu vou mandar agora no grupo. Vou deixar a tela aberta para vocês copiarem, tá? Não é para sair da aula, é para copiar. Eu vou deixar no caderno de português. Quem está com o caderno de produção textual já pode pôr no caderno de produção textual. Eu fui fazer uma pergunta, mas slide, a né? internet minha aqui caiu um pouco. A gente precisa das respostas de alguém? Vocês podem já escrever as perguntas e ligar para alguém para poder fazer essas entrevistas. Pode estar fazendo por telefone. Aham. E depois, em outra aula, a gente vai fazer um texto. Isso. Essa é a Prof, primeira. quem ir acabando pode ir saindo? Terminou de copiar isso aqui já? Não, tá acabando. Prof, não é jornalismo e nem a coisa lá, né, de reportagem, se você faz para si mesmo, né? Não, aí você tem que fazer perguntas. Na verdade, você viu que nessa reportagem tinha umas 3 ou 4 crianças que responderam. O ideal é você fazer com mais de uma pessoa. As mesmas perguntas ou perguntas até mesmo diferentes, né? Eu vou mandar agora no grupo, só um pouquinho. Prof, a gente começa do imagine que você é um jornalista a escrever, né? Isso. Coloca lá o cabeçalho, aí produzindo texto, parte 1. Aí coloca lá, imagine que você... Mandei no grupo, tá? E aí, caso não dê tempo de vocês terminarem de copiar, eu mandei no grupo, tá? A gente tem que escrever tudo isso. Isso, copia tudo isso e depois você só vai escrever as perguntas.
Pessoal, nós temos menos de 1 minuto, então se acabar, se desligar a tela, é porque acabou a aula, tá? 3 horas eu mando o link da professora, 3 não, 4. Eu mando o link da professora de artes, ok? 4 horas.